ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E porque se preocupam com o que vão vestir, observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem fiam. Porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém. Pode assentar. Meus irmãos, nós vimos na semana passada que esse trecho que nós lemos, na verdade, ele faz parte de um bloco maior. Nós temos a tendência, quando se pensa em ansiedade, ou quando você está lendo o Sermão do Monte, nós temos a tendência de quase que intuitivamente separarmos um trecho do outro. Tem uma coisa que facilita muito a nossa leitura, mas em outros momentos atrapalham, que são esses negritos aí que você vê na sua Bíblia. Porque por causa desses negritos e por causa desses títulos, nós temos acabamos criando a prática de separar textos que não eram para se separar. Porque, na verdade, o que nós temos aqui, falei isso na semana passada, logo após a oração do Senhor e a fala sobre o jejum, nós temos um grande bloco, que, óbvio, por questão de tempo, eu precisei dividir em dois, mas, na verdade, é um grande bloco. Então, o primeiro bloco, que vai do verso 19 até o verso 24, vimos na semana passada isso, temos aqui um texto em que Jesus ele começa a abordar como os seus discípulos devem viver no reino dele. Tá? Depois de estar vindo já de uma série de instruções, como eles devem viver agora, sendo discípulos de um reinado diferente, mas que ainda estão nesse mundo e temos uma missão nesse mundo. Mas como que devemos lidar com esse mundo? E aí ele vai tocar aqui na questão das riquezas. Vimos na semana passada, a partir do verso 22, do 22 e 23, que é um texto que parece que está fora do esquadro aqui. Porque na primeira parte você tem falando sobre riquezas,
tesouros, e depois entra esse texto no meio, e depois volta a falar sobre tesouros. Por que esse texto está no meio? E eu disse na semana passada que é porque a riqueza, ou o verso 24 aqui, ele é muito importante, porque é o mesmo verso que vai conectar com o próximo bloco. É servir ao Senhor errado cega. Te deixa na escuridão. Servir ao Senhor errado, ou se dedicar às riquezas deste mundo, ou a construir tesouros nesse mundo, tem a tendência de te cegar. Então ele começa colocando dessa forma. E aí o verso 24, então, ele é importantíssimo, porque eu disse que o primeiro bloco vai do verso 19 ao 24, não foi? Pois é. O segundo bloco vai do verso 24 ao 34. E não do 25 ao 34. E aí está a questão que nós temos essa tendência de fazer a separação. Então, olha só. Verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Falei na semana passada isso. Jesus aqui ele é categórico. A inclinação do seu coração fará com que você comece de fato a odiar qualquer outra proposta de senhorio na sua vida. Ou seja, se a inclinação... Por isso ele vai fechar, inclusive, dizendo: onde está o seu coração, estará o seu tesouro. Porque se o seu coração estiver inclinado para as riquezas desse mundo, e é muito importante também a gente pensar na ideia de que os tesouros desse mundo, o ladrão leva, a traça come, a ferrugem destrói. É passageiro. E o contraponto são os tesouros do céu. Tesouros que têm relação com a eternidade. Essa semana, no grupo pequeno em que eu participei, foi muito interessante quando nós começamos a ponderar o que seria, então, investir nos tesouros eternos, nos tesouros do céu. E muitas respostas podem ser dadas, mas houve uma que foi interessante. Se existe uma coisa, meus irmãos, nesta terra, que nós vamos levar para a eternidade, sabe o que é? O seu outro irmão. A pessoa que está do teu lado. É óbvio que investir nos tesouros do céu vai ter relação, em primeiro lugar, com uma dedicação em aprofundar relacionamento com o Senhor. Isso é óbvio. E para isso, vai se esperar oração, leitura da palavra, comunhão. Mas, num segundo lugar também, esse investimento nos tesouros eternos vai ter relação com a própria missão de Deus, pois o Senhor Deus está espalhando ou expandindo o seu reino sobre esta terra, trazendo luz, iluminando e dissipando as trevas. Nesse processo, nós somos o sal. Alguns são sal grosso, mas somos sal que tem o objetivo... Óbvio, o sal ele dá o sabor, mas na época que o texto foi escrito, o objetivo dele muito maior, porque você tinha as ervas para darem sabor. O sal tinha uma propriedade muito específica, que era conservar e preservar para que não apodrecesse, ou retardar a podridão. Então, esse investimento no tesouro dos céus também vai ter relação com uma inclinação para a missão do Senhor. E que também você tem várias ramificações nessa área. Desde, de fato, investimento financeiro para expansão desse reino, quanto investimento pessoal. Mas me parece, então, que em terceiro ou quarto lugar, perdi a conta já aqui, a questão de termos uns aos outros e nos percebermos
Irmãos, eu tenho um texto, eu deveria ter trazido, mas que eu falei, poxa, isso aqui é tão bom, vou deixar isso guardado para alguma introdução de sermão que tenha conexão, não é? Poxa, acabou, seria agora. Mas, para quem viu o filme Avatar, no Avatar, eles se cumprimentam, dizendo, eu vejo você. Onde, no contexto de eu vejo você, significa que você é percebido por mim. Isso é espetacular, essa ideia. O fato de que, dentro do contexto do filme, mas que deveria ser o contexto da Igreja de Cristo, pelo menos biblicamente somos nós que somos falhos. Dentro do contexto da Igreja de Cristo, o eu vejo você significa você não é mais uma sombra, você não é um espectro, sabe? Você é perceptível, eu te percebo, eu te toco. Você, na minha vida, passou a ganhar existência. Essa é a ideia lá do filme. Me parece, então, que esse investimento no tesouro eterno também vai passar pelo investimento em homens e mulheres, crianças, meninos e meninas, que irão eternamente viver juntos. Muito bem. Mas se o seu coração estiver inclinado para os tesouros deste mundo, para as construções passageiras desse mundo, de uma certa forma nós podemos fazer a mesma aplicação que Jesus fez em relação aos fariseus, com as suas orações, seus jejuns, quando Jesus diz o seguinte, olha, vocês estão fazendo isso aí, mas a única coisa que vocês vão ganhar é isso aí. O quê? E o que eles procuravam? Aplausos. Então Jesus dizia, não, a única coisa que você vai ter é aplauso, não vai ter mais nada. Mais nada. Talvez a gente poderia fazer a mesma aplicação na ideia do tesouro terreno, em dizer, meu amigo, minha amiga, se a inclinação do seu coração te leva à dedicação àquilo que é passageiro, significa que a inclinação do seu coração te leva à morbidez, te leva ao acinzentado, te leva à vida sem gosto, te leva à vida que não será eterna. Bom, não posso me deter muito nesse texto, mas esse texto 24, então, é o texto da conexão. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. A grande questão, então, é que o nosso coração sempre vai seguir o nosso tesouro. Entendam isso. Onde você está suando a camisa? Onde você está correndo atrás? Sabe? O teu coração, ele vai estar inclinado para lá. Não é a gente que corre atrás de onde está o nosso coração. Na verdade, é o nosso coração que segue a gente, que segue o que a gente corre atrás. Onde está o seu tesouro? E aí, vamos ter duas palavras aqui muito importantes, que se repetem. Ninguém pode servir a dois senhores. Vocês não podem servir a Deus. Me apropriando aqui de uma conversa que eu tive tive ontem com um dos irmãos da igreja. O termo servir aqui vai explicar tudo o que ele vai dizer depois na sequência sobre ansiedade. Porque a ideia de servir aqui não é uma ideia de um mordomo ou de um assalariado. É porque as nossas Bíblias e as traduções modernas, elas aliviaram um pouquinho a nossa barra, porque o termo original é escravo. E se trata de escravidão. Por isso que o reformado vai dizer que o ser humano não possui livre-arbítrio, porque ou ele é escravo de Satanás e vive a realizar as vontades do seu pai, porque elas lhes dão satisfação pessoal, ou o sujeito é retirado das garras de Satanás e agora se torna escravo de Jesus.
É óbvio que isso é uma forma de colocar a coisa e que também tem aplicações importantes. E é óbvio também que em Cristo, o próprio Cristo vai dizer, olha, em mim, a partir de mim, vocês já não mais serão chamados escravos, mas amigos. Então, existem desdobramentos aqui. Mas o ponto é o que significa esse servir, ser escravo. Ser escravo. Tá? Onde, no contexto bíblico, literalmente, por exemplo, você tinha homens e mulheres que quase que brigavam para se tornarem escravos de César. Ou de pessoas de altos status. Por quê? Porque um escravo de César, ele, dentro da sociedade, do contexto dele, tem algumas prerrogativas diferentes, até mesmo de um cidadão comum. Então é bom, entendam? É bom ser escravo de César. Mas independente de ser de César, para qualquer pessoa que fosse um despossuído na vida, sabe? Ser escravo era bom negócio. Era comum na época. Ele teria casa, comida e roupa lavada, sem precisar botar aliança. Ou seja, ele teria a vida garantida por causa do seu senhor. Isso era uma garantia que estava dentro, vamos dizer assim, de um certo contrato cultural e social. O senhor do escravo necessariamente tinha que lhe garantir absolutamente tudo o que lhe fosse necessário para a sua existência. Ok? E agora vem o próprio Jesus aqui dizendo o seguinte: você vai ter que escolher de quem você vai ser escravo. De Mamon, dos atrativos desta terra, ou escravo de Jesus? E a virada aqui para o verso seguinte é: se você for escravo de Jesus, se você se colocar como escravo de Jesus, não ande ansioso, porque o seu Senhor, ele tem uma espécie de novo, obrigação, não contratual, mas verdadeira, de te manter em tudo o que você precisa para que você continue exercendo os mandados do seu Senhor. Se o seu Senhor está te enviando em missão, no seu trabalho, na sua família, na sua vizinhança, no bairro local em que a sua igreja está nascendo, se você escolheu ele, fique em paz. Porque ele vai suprir absolutamente tudo. Comida, bebida e vestes. Bom, Jesus então aqui, meus irmãos, ele vai... É interessante como o tema do texto, óbvio, talvez a palavra que mais se repete aqui, né, a partir do verso 25 e diante, é a palavra... ou a ideia de ansiedade. Algumas versões está preocupação. Me parece, posso até estar enganado no que eu vou dizer, por algum motivo, as versões mais modernas começaram a traduzir como preocupação, talvez com medo de, ou uma preocupação de se misturar a ideia de, por exemplo, um diagnóstico depressivo. Então, aqui eu estou, irmãos, vozes da minha cabeça, tá? Não sei se é por isso que estão traduzindo assim. Porque você até pode traduzir como preocupação, mas se trata de uma preocupação completamente fora de um padrão aceitável. Entende? Por isso, de fato, a melhor tradução é ansiedade. Porque é disso que Jesus está falando. É isso que ele está colocando. E Jesus, então, depois de deixar isso muito claro, e lembrando, ele está falando com servos, com discípulos.
Ele não está falando com não discípulos, está falando com discípulos. Então isso já pressupõe que sim, é possível que discípulos ainda estejam de alguma maneira, aquilo que eu falei no domingo passado, vocês lembram na hora da ceia, que eu citei uma canção do Jota Quest? Passou a semana e eu não descobri a letra da música, o título da música, mas também não importa. Mas a letra da canção dizia o seguinte: tantas vezes já olhei para o lado, mas meus olhos estão fixos em você. Alguma coisa assim. E é óbvio, como eu disse na semana passada, essa letra dessa música é pecaminosa. O que Rogério Flauzino está dizendo nessa canção, ou para dar nomes ao pecado, é adultério do coração. Ele diz que ele olha para outras, mas tem os olhos fixos. Eu falei isso semana passada. Mas eu também falei que nós temos a tendência, ainda mesmo em Cristo, de agir conforme a música. Tantas vezes olhamos para o lado, tantas vezes os tesouros dessa terra nos são atrativos. Meus olhos estão em Jesus. Mas de vez em quando, sabe, passa um unicórnio dourado batendo asas, deixando um rastro de purpurina, e aquilo me chama a atenção. Meus irmãos, Jesus nos conhece. E agora ele está partindo do seguinte pressuposto: se você escolheu o Senhor, então eu vou falar agora para você sobre algo que aflige terrivelmente a humanidade. E é como se Jesus dizendo, porque, veja, eu te conheço. Eu sei exatamente o que você está passando. Eu sei exatamente o que você sente. E eu preciso, como um bom mestre, te orientar. Jesus, então, ele vai dizer aqui nesse texto 3 vezes, para nós não ficarmos ansiosos. 3 vezes. Por que isso, meus irmãos? Porque, de fato, o Senhor Jesus leva a sério os seus medos. O Senhor Jesus leva a sério os nossos temores. Como um Senhor, um bom Senhor que cuida dos seus escravos, Ele tem como missão pessoal não permitir que nós desviemos o foco da vida dele, nele e nos desejos dele, porque escravo não tem vontade. Por isso que quando ele observa a nossa ansiedade, ele começa a observar que, de novo, meu escravo se autocentrou. De novo. Ele começou a olhar para o seu próprio coração. De novo, ele começou a olhar para as obras de suas mãos, para aquilo que ele consegue produzir. E de novo ele caiu na real. Sem mim nada podeis fazer. O problema é que, de novo, porque olhou para o lado, porque olhou para um outro Senhor, seus olhos escureceram. E agora seria, então, o próprio Cristo novamente, o Senhor e Rei, o nosso dono, aquele que nos conquistou. Éramos antes de Cristo inconquistáveis, donos de nós mesmos, com uma falsa ideia de que de fato seríamos capazes de ganhar o mundo. Muitos aqui, nesse auditório, já passaram dessa fase, dessa ilusão jovial de que realmente você vai ganhar o mundo. E muitos jovens ainda estão nessa ilusão. Só que o que o mundo tem a oferecer é mórbido. Tem cheiro de morte para a morte. Então, é o Senhor Jesus nesse contexto aqui com a gente.
Vocês são meus escravos. Eu os conquistei. Eu entrei numa luta, numa batalha feroz. Eu derrubei príncipes e reis, generais, nações. Eu matei a morte. E só com o fim da morte, eu conquistei a coisa mais difícil: o seu coração. No entanto, não se esqueça que você está comigo. E eu tenho uma obrigação de cuidar de você, porque você agora é uma responsabilidade pessoal minha. Não ande ansioso. É interessante, então, que o Senhor Jesus, percebendo essa característica humana, e nós carregamos essa característica ainda, até mesmo os que estão em Cristo Jesus, nós carregamos essa característica por conta de ainda no nosso corpo, na nossa carne, carregarmos as marcas do Éden, as marcas do pecado. Nós, os que estamos em Cristo, estamos aguardando o retorno do nosso Senhor para uma modificação completa de status, agora corpo glorificado. Não há mais vestígio de pecado. E, inclusive, nesse momento, o próprio Cristo, que andará com a gente pessoalmente para sempre, será o próprio tótem eterno, com as marcas nos braços e na sua lateral. As marcas que farão que sempre ao olharmos para Ele, nunca esqueçamos que estamos eternamente ali, por graça. Porque foi Ele, não foi nós. Jesus é o tótem eterno. E carrega no seu corpo as marcas. Mas então, ao olharmos para nós, o Senhor Jesus, observando ainda essa nossa fraqueza, é interessante. Como diferente de qualquer um de nós, e talvez você já possa ter dito isso para alguém, eu com certeza já disse, mas ao observar qualquer um de nós em profunda angústia, eu disse que eu era que tinha sal grosso, não é? Eu sou um dos sais grosso, em que, como eu, alguns podem ter a tendência de olhar para aquele que sofre por algo emocional, por algo psicológico, e dizer o seguinte: pare de frescura. É interessante que Jesus não faz isso. Jesus, ele percebe esse movimento do nosso coração, mas ele não chega para a gente aqui nesse texto e diz: para de frescura. Jesus, ele não diz, vamos lá, anime-se, levante-se. Não é isso que Jesus está dizendo aqui. Ele não diz: vamos, troca de roupa, toma um banho, passa uma maquiagem, inicie uma dieta, vá para a academia. Não é isso que ele diz. Embora sejam coisas boas. Mas a ideia de Jesus é nos recentralizar e não nos levarmos para outros ídolos. Eu sei que quando eu falo o que eu vou falar aqui, eu toco num ponto humano ou da humanidade recente, nevrálgico, sabe? Sensível. E é óbvio que o que eu vou dizer aqui, Jesus não diz porque ele não tinha isso na época. Mas Jesus não diz, ao observar a nossa ansiedade, a nossa angústia, tristeza, Jesus não diz: procure um psicólogo. Óbvio que a profissão é importante, tem seu valor e seu lugar. Quando há uma patologia real. Mas me parece que, diante de Cristo, e nós vamos perceber isso aqui, que essa angústia, esse incômodo, essa ansiedade,
não se trata de uma patologia real física, mas se trata de uma patologia espiritual do coração. Tantas vezes olhamos para o lado. Jesus ele vai dizer o seguinte: fique quieto e me ouça, porque eu posso te ensinar a lidar com isso. Eu realmente posso te ensinar a lidar com isso. Não corra rápido demais para os medicamentos. Eu posso te ensinar a lidar com isso. E mais, eu realmente posso te tirar isso. 3 vezes então ele diz: não fiquem ansiosos. Jesus aqui ele vai ensinar então sobre a ansiedade, como lidar com ela, e ele vai nos mostrar que ao focar no reino de Deus e viver corretamente, então você tem 2 perspectivas aqui, nós vamos ver isso. E foco e uma ação, uma prática. Ao focar no reino de Deus e viver corretamente, podemos superar nossas preocupações. Podemos superar aquilo que nos angustia e nos tira o sono. A chave vai ter relação com confiar que Deus cuidará de nós. E não apenas confiar no cuidado de Deus, mas viver um momento de cada vez, ao invés de ficar projetando o futuro. Bom, dito isso, e entendendo qual é o problema que Jesus apresenta no texto, na verdade tem vários problemas aqui. Uma dica que eu te dou sempre ao interpretar um texto é observe as interrogações do texto. Nas interrogações você encontra os problemas. Mas mais importante do que as interrogações são os imperativos, as ordens. Nas ordens, você encontra ou a solução para o problema, ou você encontra o motivo pelo qual você não está legal. É porque você não está obedecendo a ordem. Faz sentido? Muito bem. Meus irmãos, o foco de Jesus nesse texto, então, é ansiedade. E o que é ansiedade? Algo que talvez seja mais fácil de escrever do que de definir. Bom, ansiedade, meus irmãos, ela está para além, tá, de algo psicológico. É mais do que isso. Porque vem a ser algo também físico e também filosófico. Psicologicamente, então, o ansioso ou aquele que está ansioso pode ser porque está focado, por exemplo, num perigo específico. Então ele se torna ansioso, porque o foco dele se tornou naquele possível perigo. Enfim, acaba sendo uma condição que vai te debilitar. Mas que no fim das contas você vai perceber que não está focado realmente em nada. Eu tenho usado muito essa expressão ultimamente. Tem discipulado, sabe? De onde você tirou isso? Vozes da sua cabeça? Por uma tendência a focar num perigo falso. Que realmente não. É uma bolha de sabão. Pelo menos até aquele momento, sabe? Mas talvez, e essa aqui é muito boa, essa não é minha, essa é de Tim Keller. Pastor, já se encontra no Senhor, Timothy Keller. Ele vai dizer que talvez a melhor forma de descrever a ansiedade, eu devia ter combinado isso com um dos baixistas da casa, né? Porque ansiedade é como ter uma linha constante de notas no contrabaixo com o tema do tubarão passando na sua vida.
Tum, 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 tum. E tu começa a olhar em volta, cadê a Barbatana? Cadê ele? E essa linha de notas que não para de martelar sua cabeça e sua alma vão te trazendo angústia. E a gente vai ver as ações físicas disso. Desesperadamente você começa a procurar porque você tem certeza, algo vai acontecer na minha vida. Por que, meu amigo? Eu estou sentindo. Aí você pode falar, vozes da sua cabeça. Ou já, sabe aquela coisa assim, olha, tá tudo muito quieto. Tá tudo muito bem. Ué, tem 2 meses que não dá um problema na igreja. Algo vai acontecer. E vem o tubarão. E vem o tubarão na sua alma. Meus irmãos, isso se chama neurose. E você sabe, tanto quanto eu, que isso é assustador. Nós estamos rindo, mas isso é assustador. Isso pode e vai te abalar. Abalar toda a sua estrutura emocional e psicológica. E o seu Senhor está vendo isso. Mas tem também um aspecto físico. A ansiedade física, ela é chamada de estresse. Estresse. Tá? O nosso corpo, para quem não sabe, ele tem um sistema chamado sistema autônomo. Como é que funciona esse sistema autônomo do corpo? Ele tem uma certa autonomia. Então, quando há um perigo, o nosso corpo ele pode responder prontamente a esse perigo, gerando adrenalina, impulsionando o coração, sabe? Dando comandos específicos para todo o corpo num instante. E em todo esse processo hormonal, físico, químico, você fica simplesmente pronto para uma fuga ou para uma luta. E esse sistema, ele é acionado por nossa ansiedade por causa do perigo. Então você não somente teve lá o tubarão e as suas emoções agora à flor da pele, mas o seu corpo começa a experimentar constantemente. E a constância disso é como você ter um carro em ponto morto com uma pedra no acelerador, fazendo o giro do motor ficar em alta rotação de maneira constante até que bate o motor. O corpo não aguenta. Então a grande questão é que se você vive esse constante estresse, dia após dia, e você não está lembrando, afinal de contas, qual Senhor você serve, e você parou de ouvir a voz daquele que diz, não andem ansiosos. E você já parou de ouvir a voz dele porque os seus olhos escureceram de novo. Pastor, é possível? É possível. Eu não estou falando sobre perda de salvação. Estou falando sobre um esfriamento. Sobre uma... Você perdeu o norte, sabe? O caminho era reto. Você aqui, deste ponto, você desviou meio grau. Você não percebeu? A igreja não percebeu? O pastor não percebeu? Foi meio grau da rota. Daqui a tantos quilômetros, era para estar lá. Você está lá. O apóstolo Paulo
Lá a igreja de Corinto, igreja problemática, onde ele vai dizer: bem, vou vos lembrar novamente o evangelho. Qual é o pressuposto? Se ele vai ter que lembrar para eles o evangelho, o que aconteceu? A igreja esqueceu. Não é de se admirar que é a igreja mais problemática do Antigo Testamento, porque esqueceu o evangelho. Então, se você está constantemente vivendo com, por exemplo, perigos financeiros, perigos profissionais, perigos de relacionamento, e aqui eu não estou nem dizendo que esses perigos possam vir a ser fakes. São verdadeiros. Mas você estressou e entrou no modo tubarão. Vou passar a usar isso, resume tudo, né? Deixando de ouvir a ópera celeste. Você ficou apenas com uma linha de contrabaixo na sua alma. E deixou de ouvir a grande canção. A canção da criação. A canção da queda, o que explica. Mas a canção do nascimento, vida, morte e ressurreição de Yahvé. O Deus trino, criador, no caso ali, o Filho, que encarna, vive sem cometer um crime contra Deus nem contra o próximo, não quebra a lei de Deus. Se entrega voluntariamente para morrer no lugar de pecadores e na sua morte leva junto. É como, já viram esses filmes que tem um grupo em perigo, aí tem aquele herói. E sempre um dos pressupostos do arquétipo do herói é o autossacrifício. É aquele que não se importa com a sua vida, para que outros vivam. Esse é o arquétipo tradicional do herói. Por causa de outros, ele entra em batalhas que nem eram dele. E aí você tem nesses filmes uma situação em que, de repente, tem uma bomba. E o cara se agarra àquela bomba e pula, sei lá, no penhasco. Pula para outro canto. Jesus se agarrou com o nosso pecado. E quando ele morre segurando firme e levando junto e não deixando nada que te assombre de novo, para que você nunca mais tenha medo de andar com Deus, porque você é feito santo nele. Mas esses estresses, então, que eu estava dizendo, tem a tendência de nos fazermos esquecer isso. Seu corpo, então, está em constante tensão, coisa que não era para acontecer. Nosso corpo não foi feito para estar em um estado constante de ação o tempo todo. E no final, ou o final disso, será o esgotamento. Úlcera, hipertensão, dores corporais, dores na alma, que você não consegue nem mesmo entender a razão disso. E realmente acredita que um outro ser, finito como você, uma criatura, tem tudo que é necessário para te tirar desse estado, porque tem um diploma. E está Jesus aqui dizendo: por que você não veio a mim primeiro? A única resposta que o próprio Cristo diria é: isso é falta de fé. Tem um aspecto filosófico, não vou me ficar muito tempo, mas tem a ver então com a gente observar a humanidade e perceber a banalidade da vida. Parece que há uma falta de razão na existência. Parece então que vivemos constantemente à mercê de energias cósmicas que estão jogando dados com as nossas vidas, onde a cada dia nós vivemos
e tentamos sobreviver num jogo de roleta russa. Enquanto isso, Jesus continua dizendo: não andem ansiosos, não andem em preocupações desnecessárias, parem de se preocupar com o amanhã, pois a cada dia basta o seu próprio problema. Então aqui no verso 25, meus irmãos, ele está resumindo tudo que ele... aqui no final, ele está resumindo tudo que ele diz a partir do verso 25. Porque preocupação, meus irmãos, é preocupação com o potencial. Preocupação é preocupação com probabilidade. Percebem? Não com realidade. Vocês percebem então, meus irmãos, não é uma preocupação real, mas na verdade se trata de uma preocupação com aquilo que não podemos controlar. A essência da ansiedade é o desejo de controlar aquilo que não podemos controlar. E é por isso que você está ansioso. Você está se remoendo, às vezes até de raiva. Porque você quer realmente seguir e manter o padrão de Adão. Você quer realmente ser como Deus, tendo a capacidade de dominar e decidir tudo no seu entorno. E quando a realidade da vida bate na tua cabeça, você enlouquece. Porque você percebe o quanto você é finito e o quanto você não tem controle. Ansiedade é a vontade de controlar o incontrolável. E a gente sabe que a ansiedade é um problema comum na vida moderna. Ela nos faz sentir como se alguma coisa ruim tivesse prestes a acontecer, mesmo que a gente não tenha a menor certeza de nada. Ela causa estresse e nos faz nos sentirmos perdidos. Talvez alguns mesmos, na sua própria cegueira, chegando a perguntas do tipo: afinal de contas, qual é a razão disso tudo? E é interessante como aqui nesse texto Jesus vai dizer assim: gente, quem vive assim são os pagãos. E aí, quando você pega Jesus dizendo isso, você de novo tem que voltar para o verso 24. Porque os pagãos são aqueles que decidiram servir ao Senhor da morte, daquilo que é passageiro. Os pagãos são aqueles que decidiram construir a sua vida a partir dos tesouros juntados e acumulados. Os pagãos são aqueles que entram, e aí sim, com razão, em profunda angústia e depressão. E aqui eu estou dando, inclusive, um termo que tem mais características de diagnóstico. Porque o Senhor deles, essa terra, o seu trabalho, a sua família. Tem gente que idolatra a família. Entenda o que eu estou querendo dizer, tá, meus irmãos? Idolatrar a família significa amar mais a sua família, o seu bem-estar e o seu conforto do que aquele que te conquistou. É isso que eu quero dizer. Quer dizer que você não tem que amar a família. Vai sair daqui dizendo que o pastor ficou maluco. Jesus explicou que a ansiedade, então, ela vem de tentar controlar coisas que não podemos controlar, como coisas que vão acontecer no futuro. Se é isso mesmo, de onde é que ela vem? Meus irmãos, ela vem como resultado de
um ofício que Deus nos deu como coroas da criação dele nesse mundo, lá em Gênesis 1 e 2. O ofício da mordomia, o ofício de fato de exercer domínio, o exercício de conquistar e arrumar. Mas que depois da queda, depois do Gênesis 3, depois que a humanidade se rebela contra Deus, esse ofício original ele se perde. E agora, irmãos, a humanidade ela se encontra completamente louca, porque como o ofício de mordomia, de tomar conta, de gerir, de gerenciar, foi perdido por causa do pecado, ou melhor dizendo, foi bagunçado, não foi perdido. Tendemos agora a extrapolar e querermos realmente dominar e controlar tudo e todos ao nosso redor. E via de regra, para que nós mesmos venhamos a ser beneficiados nesse processo. Irmãos, nós merecemos o inferno. Porque é isso. A humanidade merece de forma justa o inferno, como resultado óbvio, claro, limpo do seu próprio coração, que novamente, quando a realidade da existência lhe bate, é aí que você ou vai ficar mais furioso, ou vai cair em grande angústia. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Antes de nós terminarmos o culto, vou pedir que me lembre que oremos pela mãe do nosso irmão Berg, que se encontra em uma enfermidade que talvez precise ser operada às pressas. É óbvio que é triste. É óbvio que é angustiante. Mas a angústia precisa ser o gatilho para o seu fim. Para a percepção de que você não pode acrescentar nada. Que você não pode fazer nada. Mas que é o seu Senhor e Rei que domina, que rege e que controla a situação. E aos pés daquele que é santo e bom, encontrarmos conforto, consolo e segurança. Seja qual for a decisão desse Senhor, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Quando o médico chega com mais notícias, quando o chefe chega com mais notícias, meus irmãos, de repente, nós entramos num estado de ansiedade porque nós sentimos que estamos fora do controle. E é essa ameaça, meus irmãos, que revela a ilusão de que temos o controle. Então, nesse sentido, quando você pensa novamente no texto, tudo, absolutamente tudo, não há exceção, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Já falei várias vezes esse texto aqui, apenas para contextualizar aqueles que nos visitam. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus não tem relação com coisas boas acontecerem na sua vida. Quando você lê o texto inteiro, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Aqueles que foram chamados segundo o propósito de Deus para, com o objetivo, serem feitos à imagem do seu Filho. Ou seja, o bem para aqueles que amam a Deus é se tornarem parecidos com Jesus. Se tudo coopera para isso, meu amigo, significa que a vida e Deus não vai facilitar para nós. E como disse,
Teresa d'Ávila. Senhor Deus, se é assim que o Senhor trata aqueles que são próximos a Ti, não me admiro de serem tão poucos. Se tudo vai cooperar para o bem, se tudo vai cooperar para você ser mais parecido com Jesus, significa que o próprio gatilho da ansiedade precisa ser algo em que você, percebendo, e agora exposto ao texto bíblico, tendo capacidade para isso, você percebendo esse gatilho, é algo que vai mostrar que você, de fato, ainda pensa que tem algum tipo de controle sobre determinada área da sua vida. E, irmãos, vejam, eu não estou falando de fatalismo. Estou falando de um Deus santo e bom que governa. E estou apresentando um Cristo que quer nos levar até este Deus. E quer nos levar dizendo, venham comigo, porque vocês são meus escravos. Vocês não têm vontade própria. Vocês podem até não estar gostando de ouvir isso, mas aqueles que são escravos de Jesus gostam de ouvir essa palavra dele. E gostam de confiar naquele que vai cuidar. Lancemos sobre ele toda a nossa ansiedade, pois é ele que cuida. Meus irmãos, fato é que nós sempre estivemos fora do controle. Sempre fomos vulneráveis, nunca estivemos no comando de nada. E Jesus está dizendo que nós estamos, então, ansiosos porque não acreditamos e não gostamos do fato de que somos totalmente dependentes do poder da providência de Deus. Nós não gostamos disso. Nós temos medo dessa realidade. Quantos aqui, mesmo em Cristo, e eu vou te dizer, esse medo que você tem ainda tem relação com pouca caminhada, não somente com o próprio Senhor pela palavra, mas com a igreja do Senhor. Quantos aqui, por conta disso, ainda vivem um processo de relacionamento com Deus a partir do medo? Inclusive tentando comprar o favor dele com bondade. E no fim, sempre percebendo, ainda falta, ainda falta. É óbvio que ainda falta, meu filho. Porque apenas Cristo é suficiente para suprir tudo. Abandone as suas práticas, abandone as suas formas de autojustificação, porque só aí você terá paz. Quando você estiver pronto para a morte, você estará pronto para a vida. Pergunto, e aqui, parafraseando, de certa forma, Jonathan Edwards, quantos irão morrer essa semana no mundo? Quantos irão morrer este mês? Quantos ainda nessa madrugada? Quem sabe, semana que vem eu posso estar fazendo o ofício fúnebre de um de vocês. Quem sabe na terça-feira vocês podem estar no meu enterro. Você está pronto para a morte? Porque só quem está pronto para a morte está pronto para a vida. Só quem está pronto para a morte é capaz de servir ao seu Senhor e Rei em toda a sua plenitude. Isso tem uma coisa que é terrível, meus irmãos. São pessoas que talvez a gente poderia nomear de profetas da desgraça.
Sabe o que é um profeta da desgraça? É aquele sujeito que tu tá em paz, tu tá bem, cuidando ali da sua vida, as coisas sendo trabalhadas ali dia a dia, conforme o Senhor Jesus ensinou. A cada dia basta a sua situação. E vem o profeta da desgraça no teu ouvido levantar fantasmas, jogar purpurina, sabe, polvilho, coisas que não se sustentam, narrativas, pedaço de assunto aqui que junta com um pedaço de assunto ali, que junta com uma coisa que foi vista acolá e vira vira o tubarão. Profeta da desgraça, não seja isso, meu irmão, na vida de ninguém. Se você está ouvindo vozes, venha conversar com a gente ora, conversa. Se no final das contas as vozes começarem a te mandar matar alguém, aí eu vou te encaminhar para psiquiatria. Então são pessoas que vêm atazanar sua cabeça com coisa que nem aconteceu. Coisa que nem aconteceu. Coisa que você nem sabe. Gente que levanta problemas e que, invariavelmente, eu precisei dizer, irmão, é óbvio que isso é importante, mas não é a hora. Não é o momento. Isso aqui está no meu esboço. Mas talvez eu não encontre outro momento propício para falar. Dentro do tema, óbvio. Irmãos que andam em profunda ansiedade quanto a quem serão os presbíteros e diáconos desta igreja. Uma ansiedade profunda, desnecessária, não é o momento, não é a hora. Tanta gente precisando ser tratada no Evangelho, tanta gente precisando caminhar ou reaprender a caminhar. Nem eu mesmo sei quem vai ser presbítero ou diácono nessa igreja. Eu não estou preocupado com isso. Gostaria que esse fosse todo o meu problema. Ou dos irmãos. Não, apenas para esclarecer, diante de uma conversa muito agradável que eu tive com um irmão. Como se dará o processo natural para acabar com as ansiedades? A igreja vai indicar os nomes. Os nomes serão levados para a igreja-mãe. A igreja-mãe vai marcar, vai ver os nomes. Vai chamar para conversar lá. Lá. Eu não tenho nada com isso. Sendo aprovados pelo conselho lá, irão marcar data e hora para ordenações e organização da igreja. E, inclusive, vocês mesmos vão votar se me querem como pastor. Pode ser que vocês não queiram. Pode ser que eu não queira. Não andem ansiosos. E não sejam profetas da desgraça. Parem de preocupação. Parece que eu estou vendo, no dia que foi organizar, alguns vão olhar assim, foi assim, né? Acabou, pronto, acabou. Todo aquele fantasma, todo aquele problema, acabou. Os irmãos que estão na mesa administrativa,
estão sendo treinados para isso, mas a igreja vai poder indicar qualquer homem dentro dos parâmetros da igreja presbiteriana, assim como diaconia. E acabou o problema. Vamos ser felizes. Vamos ser felizes de novo? Às vezes eu sinto falta de mais sorrisos, porque esse assunto começou a atazanar essa igreja tem coisa de 1 ano e meio. Fico feliz com as caras de surpresa, porque significa que a gente segurou bem a problemática. O fato de isto ser algo que te deixa ansioso nesta igreja revela o fato de que, no fim, você quer controlar todo o processo. E isso revela falta de fé no seu Senhor. Portanto, eu vou repetir isto. Jesus está dizendo que nós estamos ansiosos porque não acreditamos e não gostamos do fato de que somos totalmente dependentes do poder e da providência e da soberania dele. Nós não gostamos disso, nós temos medo disso, porque isso revela onde está o nosso coração. Sobre o que queremos ter domínio e controle. O que fazemos então a respeito? E aqui eu vou acelerar. Vamos engatar agora a 5ª marcha. Tá bom? Jesus nos ensina que a ansiedade vem de pensar errado e não ter nossas prioridades onde deveriam estar. A palavra de Deus é clara que absolutamente tudo acontece de acordo com os planos de Deus. Mas é óbvio que nesse processo nós também temos um papel a desempenhar com as nossas escolhas. Então veja, Jesus não está dizendo para nós sermos levianos. Você vai sair da sua casa, você tem que trancar a porta. Então, não é nesse sentido de simplesmente vou abandonar tudo porque é Deus que está no controle. É Deus que está no controle. E para te dar uma lição, Ele pode te deixar em maus lençóis, se você também não agir com responsabilidades. Jesus aqui, então, vai nos aconselhar. Temos uma esfera de ação dada por Jesus. Jesus vai nos aconselhar a focar em viver para Deus e fazer o que é certo. Ao deixar Cristo ser a parte mais importante das nossas vidas, podemos nos livrar da ansiedade e ver as coisas mais claramente. Então, de novo, Jesus não diz, anime-se, levante-se, mas ele vai dizer que se você está cheio de ansiedade, existem 2 coisas que você está fazendo errado. Portanto, se você quiser, então, remover essa ansiedade da sua vida, você precisa fazer 2 coisas. 2 coisas que estão relacionadas com pensamentos errados, para trocar por uma forma de pensar certa, uma metanoia, uma cosmovisão. Quem participou hoje da classe de catecismo de novos membros da igreja, e a igreja toda está convidada a participar, ouviu um pouco sobre cosmovisão na aula do irmão Guilherme. Então, está se falando de uma cosmovisão, trocar uma errada por uma certa. E também está se falando sobre prioridades. Parar de viver a partir de prioridades erradas para substituir, e nós temos responsabilidade nesse processo, por prioridades corretas. Então, rapidamente, pensamentos errados. Quando ele diz, observem as aves dos céus. A palavra observem aqui, a ideia aqui é pondere, pense, reflita. Não é apenas uma ideia de olhar, mas é uma ideia de, ao olhar, você se apropriar dessa imagem e da lição que Jesus quer nos ensinar. Pondere, reflita. Não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta.
Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quando Jesus apresenta isso, Jesus, e aqui, irmãos, eu realmente vou começar a resumir aqui. Jesus, ele está querendo ensinar para a gente que essa confiança nele, essa confiança no cuidado dele, não se trata de um salto no escuro. Como, inclusive, muitos dizem por aí, isso já virou até música. Uma música errada. Que fé é salto no escuro. Fé não é um salto no escuro. Fé é depositar confiança plena com base em razões sólidas. Você só não está vendo. Entenderam? Você só não está vendo. Mas você tem razões sólidas para depositar toda a sua confiança. Por isso a necessidade, então, de observar e ponderar no que você está crendo e por que você está crendo. Ansiedade, então, tem relação com a falta de reflexão, de ponderação sobre as razões sólidas da sua fé. Sabe? Você, de repente, se vê, se percebe com o coração saindo pela boca. Tubarão. E aí você começa a dar ouvidos a esse coração enganoso, a esse coração corrupto que nem mesmo você conhece. Você começa a acreditar nas histórias, nas narrativas a partir desse coração acelerado. Você começa a acreditar nisso. Você começa a acreditar que você não tem valor. Você começa a acreditar que a vida não faz sentido. Você começa a acreditar que você é um pária, é um preterido. Você começa a acreditar nisso. E ao invés do seu coração te ouvir, é você que começa a ouvir ele. E aí eu olho para o Salmo 42. Eu vou ler apenas verso 5. Porque você está abatida, ó minha alma, porque se perturba dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. E você vai ler o Salmo 42 inteiro, num contexto em que o salmista se encontra em profunda angústia e ansiedade. E no Salmo inteiro, Deus não responde, mas Ele continua afirmando. Nós temos a ideia, então, de alguém que decidiu não dar ouvidos ao seu coração louco, mas a como alguém, aqui na figura, na metáfora, e me faço uma referência também a uma canção de Estênio Márcios, onde ele diz: puxa uma cadeira, ó minha alma, que eu quero te perguntar o que te roubas a calma e te botas tristeza no olhar. Lembra daquele que um dia falou: a minha graça te basta. Porque necessariamente não significa nem que você vá sair desse estado. É como você então, pela fé, crendo no seu Senhor, botasse você de frente a você, frente a frente, e se perguntasse: o que está vendo? Não vou te dar mais ouvidos. É você que vai me ouvir agora. Espere em Deus, pois ainda Ele será louvado por nós, porque Ele é o nosso auxílio, Ele é o nosso Deus. Jesus nos deu então dois argumentos: os pássaros do céu e os lírios do campo. O primeiro argumento tem a ver com o argumento da providência de Deus, o cuidado de Deus. O segundo argumento tem a ver com o argumento do amor de Deus. Porque se preocupam com o que vão se vestir, observem como crescem os lírios do campo, não trabalham, não fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. E eu imagino Jesus isso falando com uma doçura.
Ele não somente é o Deus da providência, que alimenta, mas que a própria contemplação das aves e a reflexão sobre a cena nos faz perceber que é Deus que dá o alimento, mas a ave tem que ir buscar. Assim como o maná no deserto. Deus fazia chover pão do céu, mas o povo tinha que ir buscar. Temos responsabilidade nesse processo, mas sabendo que é Ele que cuida. E aqui o segundo argumento, então, é o argumento de um Deus de amor. As flores, as ervas do campo se deterioram e são lançadas no fogo, mas nós, meus irmãos, fomos feitos para o louvor e para a alegria dele mesmo. Ele não somente nos preserva, mas nos mantém em nossas necessidades. E aqui eu separei um salmo lindo. Salmo 104. Eu vou ler os versos 14, 15, 27 e 28. Ouçam isso. Ouçam isso. E eu usei essa versão exatamente pela poesia, pelas mesóclises, prosóclises e tudo mais. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas, para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o alimento, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o pão que lhe fortalece o coração. Todos esperam de ti que lhes deis de comer ao seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a tua mão, eles se fartam de bens. Dá para ficar ansioso com um salmo desse? Por último, prioridades erradas. Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas, mas qual é a prioridade certa? Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Muitos leem esse texto errado, não é? E todas as coisas lhe serão... Não. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas. Que coisas? O que comer, beber e vestir. Porque isso é tudo que um escravo precisa para seguir servindo bem na missão do seu Senhor. Então, a prioridade correta é colocar o reino de Deus em primeiro lugar e primeiro lugar em nossas vidas, acima de todas as outras coisas, inclusive das preocupações. Colocando então o reino como centro. A busca do reino de Deus é apresentada então como a prioridade que deve moldar todas as outras áreas da vida. O reino de Deus e a sua justiça. O que se trata isso? Se trata, meus irmãos, de forma simples, do lugar onde Jesus reina. Busque o lugar onde Jesus reina. Busque viver onde Jesus reina. Busque estar com pessoas onde Jesus reina. Não estou dizendo que você não possa ou não deva estar com não cristãos. Você precisa muito estar com não cristãos para que os não cristãos possam ouvir de você sobre um Jesus que reina, porque ele precisa reinar na sua vida e o não cristão precisa ser encantado por isso. O reino de Deus é onde Jesus reina. E tudo que envolva isso. O reino de Deus também é o lugar onde você e os do seu entorno prazerosamente se submetem ao seu senhorio. Como profetas do Senhor, que no Antigo Testamento profetizavam, às vezes, para além da fronteira, com o objetivo de falar de justiça. Por exemplo, Amós advertiu o juízo de Deus para a Síria, Filistia, Tiro, Edom e Emom,
porque todos esses estavam agindo com crueldade na guerra. Se trata da justiça de Deus. Não somente uma justiça que tem relação, sim, com uma sociedade. Pacto de Lausanne, para quem não conhece, foi elaborado em 1974, no Congresso Internacional para a Evangelização Mundial, em Lausanne, na Suíça. Para ganhar tempo, eu vou ler apenas o artigo 5. Eu tinha separado o artigo 1 e o 5. Depois procurem, você acha isso na internet. Mas o início do artigo 5 diz o seguinte: afirmamos que Deus é o Criador e o juiz de todos os homens. Portanto, devemos partilhar o seu interesse pela justiça e pela conciliação em toda a sociedade humana e pela libertação dos homens de todo tipo de opressão. Mas acima ainda de uma justiça humana, a justiça que nós buscamos tem a ver com a justiça divina daquele que morreu e ressuscitou em nosso lugar, tomando sobre si, sobre o seu próprio corpo, uma justiça que nós merecíamos. O cristão, então, é aquele que definitivamente não titubeia em afirmar: o justo juízo de Deus pelos meus pecados deveriam ser aplicados a mim. Porque quando o indivíduo está pronto para a justiça, ele está pronto para a graça. Enquanto de alguma forma o indivíduo concebe que haveria alguma injustiça da parte de Deus com qualquer coisa que ele faça na sua vida, você não está pronto para a graça. Deus vai precisar te moer mais um pouco. Mas se ele fizer isso, você não tem noção como isso vai ser bom demais para você. Porque você vai se libertar das amarras desse mundo. E a ansiedade nunca mais será um fantasma na sua vida. Vamos fechar nossos olhos. Vamos ter um momento de reflexão.